Amor e desapego. Paula tudo escutava e ficava pensativa. Não tinha muito tempo de desencarnada. Saindo de suas reflexões, indagou: será que um dia irei gostar da vida de desencarnada? Sinto muita falta de tudo que era meu. Carlos Alberto demonstrou vontade de responder à colega, e notando isso, dei-lhe permissão para falar. Paula, também já me sentia assim. Fiquei revoltado ao desencarnar. Não aceitava, pois foi tirado da vida física, cheio de vitalidade, de sonhos, planos. Estava casado e com 2 filhinhas para criar. Pensei muito, por que eu? Com tantos querendo morrer e continuando encarnados, e eu que gostava tanto da vida física, desencarnei. Minha avó com muita paciência tentava me confortar. Dizia-me sempre: Carlos Alberto, aqui você não terá competição de um trabalho estafante. Não ficará doente. Não sentirá frio ou calor. A vida aqui é tão boa. Mas eu gosto do trabalho competitivo. Aprecio a luta pela sobrevivência. Gosto do frio. E nada mais agradável que sentir calor. E ainda, as doencinhas quebram a rotina. Respondia sincero. Com o tempo acabei conformado com o inevitável. Após muitos anos entendi o porquê de ter me sentido desse modo. Foi por não estar preparado e não ter informações verdadeiras da desencarnação. Amava muito e de maneira incorreta a vida material para entender a vida espiritual. E quando me tornei útil, é que passei a amar a vida sem me importar se estava encarnado ou desencarnado. Paula, por que você não aprende a amar? Todas as etapas de nossas existências no plano físico ou espiritual nos são úteis. Achei muito válida a opinião de Carlos Alberto. Falei a Paula, querendo ajudá-la, como também para elucidar a turma sobre essa questão de interesse de todos e que não estava no plano de aula. Paula, tenho notado que você se queixa muito. Agia assim quando encarnada? Acho que sim. Tinha reumatismo a me incomodar muito. Morava com meu filho e não me dava bem com a nora. Paula, interrompi. Muitos de nós costumamos reclamar por não aceitar o que temos e o que somos. Quando encarnada, você se queixava de muitas coisas e não mudou ao desencarnar. Ninguém muda de imediato. Para nos transformarmos, necessitamos de muita compreensão. Temos sempre muitas possibilidades de ser felizes, só que quase sempre não as percebemos. Às vezes prefere-se desejar algo que não se tem, na ilusão de ser ou ter. Consideramos estar nos atos externos ou em terceiros a nossa tão falada felicidade. E na maioria das vezes, ao conseguir o que almejamos, a euforia passa logo e voltamos a desejar outras coisas. Todavia, a tão sonhada felicidade está dentro de nós, não importando onde vivemos e o que fazemos. Os atos externos não devem influir em nossa paz interior. Muitos pensam que só serão felizes desencarnados, outros que só a vida física lhes trará alegrias. Ao colocar fatos externos como condição para sermos felizes, não seremos. E também não devemos esperar que outros resolvam para nós a dificuldade. Enquanto não solucionarmos nossos conflitos de ter e ser, permaneceremos insatisfeitos em qualquer lugar. A felicidade duradoura está na paz conquistada, na harmonia, no equilíbrio, na alegria de ser útil no bem e ao caminhar para o progresso. Creio, Paula, que irá gostar da vida aqui, quando sua felicidade não depender de coisas ou de pessoas. Não esperar recompensas, retorno, não exigir nada. Quando você amar a si mesma, a vida e a todos que a rodeiam. Patrícia, por que não falamos um pouco sobre o amor? Disse Heloísa, sobre o amor e o desapego. O assunto era deveras fascinante. Tentei elucidar a turma. Amar de forma egoísta, todos os seres humanos o fazem, nem que seja a si mesmos. Mas o amor de forma verdadeira, sem egoísmo e posse, é que demonstra que aprendemos. Ao amar verdadeiramente, anulamos erros e irradiamos alegrias em nossa volta. Amar e desapegar-se dos seres que amamos não é fácil. Os encarnados, no aprendizado para se desprender do que lhes é caro, chegam a ter sensações de dor, porque sentem sufocada sua ilusão de ter. É necessário amar tudo, mas sabendo que isso nos é emprestado. E por quem?
pelo nosso Criador. Lembremos que com objeto emprestado, cuidado dobrado. Sim, realmente, o que temos nos é emprestado, já que não somos donos das coisas materiais, não possuímos nada. Nosso amor pelas coisas deve ser sensato, para usar o que nos é permitido sem abusar. E também dá valor à casa, que nos serve de lar, às roupas que vestem o corpo, ao local em que trabalhamos, onde recebemos o necessário para o sustento material, enfim, a todos os objetos que nos são úteis. Porém, teremos um dia que deixar isso para os outros, e que os deixemos da melhor forma possível, a fim de que eles possam desfrutar dos objetos emprestados tanto quanto nós. Até o corpo físico temos que devolver à natureza, e essa devolução, como é difícil para muitos. Até aí parece fácil, embora saibamos que muitos, possuídos pelo desejo de ter, se esquecem desse fato e se apegam às coisas, objetos, julgando ser deles, mas quando desencarnam, não querem deixá-los, e aí eles ficam presos. Há uma parte mais difícil, que é amar nossos entes queridos sem apego. Quase sempre nos julgamos insubstituíveis junto daqueles que amamos, pensando amá-los mais que ninguém e ser indispensáveis na vida deles. Apegamo-nos assim às pessoas, esquecendo que elas também são amadas por Deus e que somos companheiros de viagem, cabendo a cada um caminhar com seus próprios passos. E ainda muitas vezes, nessas caminhadas somos levados a nos distanciar um do outro, embora afetos sinceros não se separem. Podem estar ausentes, não separados. Deixar que nossos afetos sigam sozinhos, sem nós, é algo que devemos entender. É o desapego. Ao desencarnar, ausentamo-nos do convívio de nossos entes queridos, e se não entendermos isso, consideraremos essa ausência como separação definitiva. É preciso aprender a amar com desapego, ampliar o número de nossos afetos, sem a ilusão da posse. Se formos chamados a nos ausentar pela desencarnação, continuemos a valorizá-los, respeitando-os, ajudando-os. Estaremos no caminho do desapego e continuaremos a amá-los da mesma forma. Terminei de falar e lembrei-me de Luiz, de sua história, que poderia bem ilustrar esse assunto. Convidei-o a falar de si para toda a classe, sabendo que sua narrativa seria importante para todos nós. Luiz começou a falar. Minha vida transcorria com normalidade. Minha família e eu vivíamos numa propriedade rural, onde ganhávamos o pão com trabalho honesto. Apesar de muitas dificuldades, éramos felizes, pois aprendemos com nossos pais a trabalhar e confiar em Deus. Estava com 50 anos ao desencarnar. Quando me dei conta, sem saber quanto tempo havia passado, vi-me num ambiente agradável e fraterno. Passados uns dias, senti lá no fundo uma preocupação com minha família, e isso aumentava a cada instante. Quando o médico que nos atendia chegou para a visita diária, externei minhas preocupações, que se transformavam numa grande angústia, quase insuportável. Com muita atenção e carinho, esclareceu-me que eu havia morrido, desencarnado, e que estava num posto de socorro, salientando que aquilo era a percepção psíquica do estado mental por que passava minha família naquele momento difícil. Eu sentia daquele modo, porque era como se vivesse cada um dos pensamentos e angústias da minha esposa companheira e de meus filhos. Explicou-me também que todo sentimento muito forte em relação a uma ou mais pessoas nos une mentalmente a elas e que estamos ligados pelo amor ou pelo ódio. Eu estava ligado aos meus por afeto. Ensinou-me também que eu, no momento, não podia fazer nada por eles, a não ser orar, pedindo a Deus que lhes concedesse paz, amor, harmonia e aceitação do ocorrido, pois a morte de um ente querido é quase sempre muito dolorida. É um fato que irá acontecer em todas as famílias, não por estarmos sendo punidos, mas sim por circunstâncias naturais do ciclo da vida. E para que haja vida, é necessário o nascimento e a morte. Deveríamos aceitar o fato assim como ele é, e não como queríamos que fosse. Aquele ensino dirigido a mim com palavras tão carinhosas não foi suficiente para aplacar minha angústia e preocupação, que aumentaram por saber que estava morto, desencarnado. Minha decepção e frustração eram terríveis, pois fora durante toda a vida física, muito religioso e temente a Deus. Obedecia sem questionar,
como lei a catequese de minha religião, e acreditava nas palavras daquele que se dizia digno da possibilidade de doar bens divinos. E agora? Pensava aflito. Estava morto, e não estava no céu, em paraíso nenhum. Não vira Jesus Cristo. Mas ponderava para mim mesmo. Estava sendo bem tratado, num local muito limpo e com carinho. Um enfermeiro de plantão, Antônio, do qual me tornei amigo, dava-me toda assistência e nada me faltava. Mas tudo aquilo não era suficiente para aplacar minha decepção e desejo de estar junto dos meus. Pensei muito e encontrei aqui tudo muito diferente do que imaginava. Mas se existisse céu como acreditava, as pessoas que fossem para lá teriam para ser felizes que perder a individualidade. Porque para mim nenhum lugar seria um paraíso, separado dos meus. Achava que tudo o que desfrutei quando encarnado eram posses minhas. A casa, o sítio e a família. Os bens materiais. Adquiri-os com trabalho honesto, mas eles não me importavam, ainda mais que os deixei para os que amava. Chamei o enfermeiro e perguntei se poderia falar com o responsável por aquele hospital. Logo ele voltou com a resposta, que como eu estava bem, iria ter alta no dia seguinte, e nessa ocasião o diretor falaria comigo. Não consigo descrever como senti lento o tempo que esperei até o momento da minha liberação do hospital. O que agravou bastante meu estado emocional foi o conflito de pensamentos, a preocupação com a família. Eu estava morto, sem estar preparado para o mundo que encontrei. Não sabia onde me encontrava, nem o que ia fazer na vida. Sentia os familiares em dificuldade e não tinha mais o corpo físico. Como ajudá-los? Foi em meio a esse conflito e perguntas sem respostas que chegou Antônio, com roupas novas para mim, pedindo que me trocasse, pois o diretor do hospital estava à minha espera para a entrevista tão desejada. Aquelas palavras caíram como bomba em cima de mim, pois até então eu estava sendo bem atendido. As minhas dificuldades eram somente os conflitos dos meus pensamentos. Depois dessa entrevista, seria liberado. E para onde iria? Iria fazer o quê? O que um morto faz? Onde realmente eu estava? Foi com uma sensação indescritível de desamparo que me pus a caminho com Antônio. A leitura desse livro continua no próximo vídeo.